Estamos de volta e agora vamos entrevistar o andrologista Dr. Francisco Mesquita. Bom dia, doutor Mesquita, é um prazer tê-lo aqui no bancário do Redação. Bom dia, Freitas, bom dia, Alfredo. Bom dia. Estamos aqui direto da redação. Direto da redação. Doutor Mesquita, você como andrologista, a andrologia trata do aparelho reprodutor masculino, é isso? Na verdade, a andrologia seria um par e passo da ginecologia. Gineco, mulher, andro, homem. Porque a urologia em si, ela seria todo o aparelho reprodutor urinário, todo o aparelho urinário masculino. Sim. Uro, né? Então, como no homem o aparelho urinário muitas vezes se confunde com o reprodutor, sempre o urologista cuidou disso. Mas existe uma subdivisão, uma subespecialidade dentro da urologia, que é a andrologia, que trata basicamente do aspecto genital, reprodutor e sexual do homem. Doutor Mesquita, qual é os problemas que mais atingem os homens no aparelho reprodutor? Você fala muito da questão da próstata. Olha, na verdade, o grande estigma do homem, o grande medo é o problema da próstata. Né? Nós temos cálculos urinários que tanto homens pegam mulheres, que dá às vezes na mesma proporção e às vezes as mulheres até têm mais, mas o grande problema, o grande medo na história toda da urologia, da andrologia, é o câncer da próstata, que é o que mais comumente afeta o homem. E o exame tem que ser feito aos 50 anos, a partir dos 40 já? Na verdade, esse exame, se a gente... Antigamente, esse exame, o homem tinha muito... talvez até vocês vão me perguntar isso, eu estaria nos planos de me perguntar se o homem hoje ainda é. Mas quando nós começamos, isso há 30 anos atrás... Em relação ao toque que você quer saber? Em relação ao toque, né? Como o toque sempre é um estigma para o homem, não, Fred? O homem é muito machista, mas aí diz que nada como o toque para saber se você tem... Não tem exame melhor do que o toque para saber se você tem problema de próstata. O que eu sempre digo, Freitas e Alfredo, eu tenho, quando eu falo para os leigos, e acho que agora seria uma boa hora, no exame da próstata, isso inclusive foi criação minha, essa figura, esse tipo de metáfora, em que eu digo, quando você vai examinar uma próstata, aí é como se, com o toque, o urologista vai examinar uma próstata, com o toque é como se ele estivesse vistoriando uma casa. Então, para saber se tem um ladrão, o ladrão está procurando se não tem ladrão, e o ladrão é o câncer. Então, o ladrão pode estar escondido ali na casa que seria a próstata. O toque ainda é melhor do que uma ressonância? Bom, aí a ressonância, inclusive, nem se usa para a próstata, não. Aí, para a próstata mesmo, é o toque. E o PSA, que é um exame de sangue, que a gente chama o cachorro, aquele cachorro farejador que a gente leva para caçada. Caçada, que leva para o aeroporto para caçar droga, e aquele cachorro que sabe, se ele estiver latindo, porque você vistoriou a casa e não viu o ladrão. Mas o cachorro está avisando que tem alguma coisa errada. Então esse cachorrinho tem que ser levado à atenção, que é o PSA. Por isso é que tem fazer a vistoria na casa. É o toque, com o dedo, é o toque digital, e o PSA, que é o cachorro, que às vezes o toque passa despercebido, e o PSA, o cachorro pode... Eu sei que o senhor é expert em toda essa matéria, mas o senhor tem uma especialidade, tratar da esterilidade masculina. E isso tem uma demanda de preconceito também, igualmente como a questão do exame de toque e tal. As pessoas têm batido a sua porta buscando fazer vasectomia e buscando reversão de vasectomia? Bom, a vasectomia, eu inclusive fui um dos primeiros até a sofrer, eu sofri quando eu comecei a fazer vasectomia, porque quando eu era residente de urologia, vasectomia só era feita até preventivamente para infecção. Quando se operava a próstata, os urologistas bloqueavam os canais deferentes, que é a vasectomia, para que a infecção da urina não descesse para os testículos, que isso era muito comum. Então, quando os urologistas faziam isso, e os urologistas tinham medo de fazer vasectomia como um método anticonceptivo. Então, eu, inclusive, fui o primeiro exposto às feras, fui eu quem, junto com os ginecologistas, junto com o pessoal da reprodução humana, onde eu me dediquei muito à reprodução humana, então nós começamos a fazer vasectomia.
fazer vasectomia criteriosamente, inclusive com um programa de saúde onde era abonado pela uma sociedade internacional, e pensar em termos de recanalização, a volta da vasectomia naquela época não existia, porque não se fazia nem vasectomia, a reversão. Agora, eu queria que você falasse aqui para o nosso telespectador, no caso, aquela pessoa que já está com 50, 60 anos, já está com a família definida, qual é a maior resistência que eles têm em fazer a vasectomia, já que a mulher se toma o anticoncepcional, mexe muito com a função hormonal dela, qual é a resistência do homem querer não fazer a vasectomia? Primeira coisa que eu acho que é a ignorância em termos culturais. Cultural. É não conhecer o método em si. Às vezes o paciente tem medo, quando ele sabe que é uma cirurgia, ele tem medo. E quando ele pensa que é uma cirurgia que pode mexer estragar a joia da família, com a estabilidade sexual dele, ele tem medo. Então isso é todos esses programas, isso nós já tivemos no passado, e nós tivemos hoje. Muitos homens chegam querendo fazer vasectomia até sem ter filho. Já chegaram até essa conclusão de ter paciente querendo, doutor, eu não quero filho. Não, porque tem a possibilidade da reversão. Então amanhã ele resolve de forma diversa, ele bate na porta do consultório e... Falando em reversão, eu já tive casos, que antigamente se dizia que reversão só com 2 anos. Eu tenho casos com mais de 20 anos vasectomizados, inclusive por mim, e tem vários casos, na minha estatística, que depois de recanalizado, as mulheres engravidaram. E isso é importante dizer, porque tem muitas pessoas que acham que tem que fazer aquela inseminação artificial, aquela fertilização assistida, podendo fazer uma recanalização que muitas vezes é muito mais barato do que fazer um tratamento especializado. Bom, doutor Mesquita, esse nosso primeiro bloco, né, da sua entrevista, infelizmente está terminando, e no bloco seguinte eu queria que você falasse para o nosso telespectador como é o procedimento que é feito a vasectomia, né? Já que o homem é muito resistente, né, de tocar nos seus órgãos genitais, e eu queria que você falasse para um homem que na verdade necessite, como é que é o procedimento, que é muito simples, né? Vamos tratar no bloco seguinte? Simples, tá ok? É um minutinho só.